Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós iremos iniciar a nossa palestra via live, palestra da nossa instituição Caminho da Luz, como estamos fazendo. Boa noite, querida Aline. Boa noite, Janete. Como de costume, estamos fazendo as nossas transmissões via Facebook, nas quintas, permanecendo nas quintas e aos domingos. E nesse momento gostaríamos de iniciar a nossa preleção, fazendo a prece inicial, rogando aos espíritos amigos que ora nos assiste, a equipe amiga do Caminho da Luz, sob a égide de Henrique Salazar, que possa nos abençoar, nos fortalecer, intuindo nesse nosso trabalho, e que possamos, de forma mais humilde possível, transmitir essa mensagem que não nos pertence, mas sim pertence aos Espíritos. E nós somos apenas simples transmissores da espiritualidade. Pega aí, por favor. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a obra Reforma Íntima Sem Martírio, Autotransformação com Leveza e Esperança, pelo médium Vanderlei Oliveira, através do espírito Hermance do Fux. Então, eu acho essa obra muito interessante e decidi escolheram por mim, né, o tema que está no capítulo 2, Ética da Transformação. Mas antes disso, gostaríamos de recitar aqui um pensamento da nossa irmã, da Hermance, Espírito Hermance, que eu achei de uma beleza extraordinária. É um livro que comenta a doutrina espírita também num viés bem psicológico, bem profundo, sem fugir aos aspectos da doutrina espírita. Então ela diz assim: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Eu achei esse pensamento dela tão bonito, né, que decidi começar o nosso trabalho recitando. Então, o Espírito Hermance, ela fala que ela traz nesse capítulo uma proposta de ética da transformação. Transformação é essa, que a doutrina tanto fala. É a transformação da reforma íntima, tanto preconizado pela doutrina espírita. Nós só conseguiremos nos aprimorarmos, crescermos enquanto pessoa, enquanto indivíduos, dentro da proposta espírita, dentro da proposta cristã, através desse termo que é tão difundido na casa espírita, reforma íntima. É a reforma da nossa intimidade pessoal, do nosso ser. Então ela começa assim. Eu vou ler alguns trechos que eu acho muito interessante e a gente vai refletindo sobre. A reforma íntima é um trabalho processual. Não é nada num toque de mágica. Eu vou me reformar
e vou dar conta disso e vou resolver isso. Não é sentar numa pedra debaixo de uma árvore e dizer, eu vou fazer a minha reforma íntima e pronto. Ela já diz, a reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Então, ela tem sequência. A reforma íntima, ela é algo para toda a vida, encarnada e desencarnada. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, da nossa essência, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Nossa personalidade tem traços. Então ela traz aqui caráter, que tem muito a ver com a nossa moral, o comportamento, temperamento, valores, vícios. Esses vícios eles podem ser orgânicos, eles podem ser mentais. Hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Então, ela já começa abrindo o seu artigo, o seu trabalho, falando desses traços de personalidade que temos que trabalhar. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos. São alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Sabendo que temos muitos desejos conscientes e que também temos desejos que passam longe da nossa consciência. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal. Ela diz que o que mais causa obstáculo ao nosso crescimento é o interesse pessoal. O que é esse interesse pessoal que ela fala? A gente vai buscar na codificação lá. O conjunto é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego, são vícios do nosso ego. O nosso ego está no centro da consciência. O ego não é o todo o espírito, é apenas uma parcela. O todo é o self, é o espírito. Viciações do ego, repetido durante variadas existências corporais. Então essas viciações que nós temos, que nós carregamos, não é algo apenas especificamente dessa existência, mas são questões que já trazemos, que já alimentamos de várias experiências que já tivemos antes dessa experiência presente. Existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. Então, isso se tornou cristal, isso se tornou arquétipo dentro do nosso inconsciente coletivo. Então, vamos ver o que é o interesse pessoal segundo os espíritos no Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta muito interessante que ele fala sobre o interesse pessoal. Então, os espíritos falam desse interesse pessoal. Deixa eu ver se coloca. Na pergunta 895. Posto de lado os efeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, colocando de lado todos os defeitos e vícios que nós temos, do quais nós não podemos nos enganar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Será que tem algo mais característico da imperfeição do que o orgulho e o egoísmo? E os espíritos respondem, o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. Então, diz que é raro na Terra as pessoas terem o desinteresse pessoal. Eu posso citar aqui uma pessoa que nós conhecemos, que viveu aqui com a gente, que foi o Chico Xavier.
ele tinha um interesse, ele era desprovido desse desinteresse, do interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos os admiram como se for um fenômeno. Então, Chico Xavier, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, esses tiveram o desinteresse pessoal. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, desinteresse pessoal é coisa muito rara aqui na Terra. Então, é o sinal mais característico da imperfeição, é o interesse pessoal. É aquilo que nós queremos só para nós. Eu quero ter acesso aos melhores estudos, às melhores universidades, eu quero ter acesso à melhor tecnologia, eu quero ter acesso aos melhores celulares, aos melhores livros, eu quero ter acesso aos melhores perfumes. É só para mim, né? O interesse pessoal. Eu não penso no outro, eu não penso que o outro também precisa ter acesso à universidade, acesso a conforto, acesso à tecnologia. Então, o interesse pessoal, ele só diz respeito a mim. Então, Hermans continua. Negar a si mesmo ou despersonificar-se, esvaziar-se de si mesmo, tirar a máscara. Que máscara é essa? É aquela máscara que nós colocamos, é a persona, né, do bom moço. A pessoa só é boa na casa espírita. Quando sai da casa espírita, ela se transforma. Como diz o Evangelho, é um déspota doméstico. Então, é a persona do bom espírita, é a persona do bom cristão. Eu sou bom quando eu estou na instituição. Quando eu saio da instituição, parece que nada me valeu. Então, é tirar a máscara, essa persona que a gente muitas vezes se confunde. É a persona do médico, a persona do professor, a persona do psicólogo, a persona do religioso. Nós não somos a persona, nós somos muito mais do que isso. E às vezes a pessoa se identifica tanto com o papel, ele acredita tanto que é aquilo, que na realidade ele se aliena de si mesmo e não sabe nem mais quem é ele. Então, é o objetivo maior da renovação espiritual. Esse o grande desafio a ser seguido por todos os que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com Jesus e Kardec. Então, negar a si mesmo é negar, não é nos alienarmos. Negar a si mesmo é negar comportamentos, vícios, tendências que não nos estão levando a um equilíbrio, que não nos estão levando a uma autoiluminação. É aquilo que nos boicota, aquilo que nos coloca para baixo, né? Esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se das coisas que não dão sentido à nossa vida. Então as pessoas procuram muito acumular, achando que o ter vai trazer a felicidade. E o que é o mais importante é o ser, em detrimento do ter. A gente pode até ter, mas não nos tornarmos escravos daquilo que achamos que possuímos. Então, entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento, exige uma nova ética. É isso que ela está trazendo. A ética nas relações consigo mesmo e com a vida. A ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósito de mudança para melhor. Então, essa ética da transformação é o mergulho. Agora, não só é um mergulho para a gente entrar, ver as coisas e sair. Esse mergulho é para a gente analisar o que temos e tentar transformar. Eu acho tão interessante quando tem pessoas que dizem assim, hoje eu queria fazer... Eu tenho tanto interesse de fazer regressão de vivências passadas, que é uma técnica que os psicólogos transpessoais utilizam nos seus consultórios, não para fins de curiosidade, mas com fins terapêuticos, para tratar de questões de fobias severas,
de traumas profundos que já passaram por diversas clínicas da psicanálise, da psicologia analítica, da psiquiatria e não deu conta. E aí essa pessoa, esse cliente, esse paciente, ele vai submeter uma anamnese, né, com o terapeuta, para ver a necessidade de fazer uma regressão a uma vivência ou a vivências anteriores, a mexer com conteúdos que estão lá no passado. Eu queria, agora eu me encontro numa situação tão boa, que eu tô tão assim, tão equilibrado, tão zen, que agora realmente eu queria fazer uma regressão, saber quem eu sou, quem eu fui em vidas passadas. Porque a curiosidade é para saber se nós fomos personalidades, né, distintas, se fomos príncipes, reis, nobres, e não é para saber de outras coisas. Então eu pergunto, qual é a finalidade? Tem um fim terapêutico? Não, uma curiosidade. Então por que você vai mexer em coisas que estão lá devidamente organizadas? Então você às vezes pode, numa regressão, desorganizar uma série de coisas, se não tiver um fim terapêutico. É um caso que eu assisti numa determinada palestra, uma cliente se submeteu, o terapeuta submeteu ela a uma regressão de vivências passadas, e quando ela retornou, depois daquelas várias experiências, daquelas lembranças que estavam no inconsciente profundo, coletivo, ela se desestruturou tanto que desenvolveu um lúpus. Então o terapeuta foi muito assim, inexperiente dentro dessa questão. Quer dizer, ele não organizou, ele não ajudou em nada, ele só desorganizou. Além do mais, quando a gente trabalha com essa técnica de vivências, de regressão, a vivência passada, uma vivência após essa vivência nossa, ou a outras vivências, nós também estamos trabalhando, mexendo com outras personalidades desencarnadas, que são os obsessores. Então a gente traz para a clínica os traumas das vidas passadas e traz também os obsessores. Então é uma terapia em grupo. Então o psicoterapeuta ele precisa ter um conhecimento teórico profundo e uma vivência prática também, para não estar mexendo com questões que estão devidamente organizadas naquele momento. Então esse mergulho que nós fazemos não é apenas um breve passear no nosso subconsciente, ver e deixar aquilo ali. É para ver e dar um sentido. O Espiritismo é inesgotável manancial no alcance desse objetivo. Seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas para quantos desejarem assumir o compromisso de sua transformação pessoal com segurança e equilíbrio. Sem psicologismo, nem atitudes de superfície, a doutrina espírita é um tratado de crescimento integral que esquadrinha os vários níveis existenciais do ser na ótica imortalista. Então, é uma proposta, o Espiritismo é uma proposta tão profunda que ela começa a colocar você diante de você mesmo, no espelho. Então, você começa a retirar suas projeções, porque até então a culpa é do outro, a culpa são dos obsessores, a culpa para minha infelicidade é dos meus familiares, a culpa está lá na infância. Então, começamos a colocar a culpa em todo mundo, projetar a culpa em todo mundo, e o Espiritismo nos coloca frente a frente, confrontando e diz, pronto, qual é a responsabilidade que você tem diante disso aí? Então, você tem uma responsabilidade perante isso. Então, essa confrontação que nem todo mundo que chega à casa espírita, ele vai ter essa disponibilidade, essa vontade, essa coragem de fazer um mergulho dentro dessa proposta de Hermance, da ética da transformação. Fazer o mergulho para ir ao encontro de nada mais, nada menos do que nós mesmos, na nossa profundidade, né? Nos encontrarmos com aspectos até então que achávamos que não existíamos, aspectos reprimidos, aspectos recalcados, aspectos sombrios e também aspectos criativos.
Então, ela diz assim, nem sempre, porém, verifica-se tanta clareza de raciocínio entre os espiritistas acerca dessa questão. Há muito equívoco com relação a essa proposta da ética da transformação, da reforma íntima. Por que ela diz isso? Conceitos mal formulados sobre o que seja renovação interior têm levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo que não correspondem ao lídimo trabalho transformador da personalidade em direção aos valores capazes de solidificar a paz, a saúde e a liberdade na vida das criaturas. Então, falso moralismo e puritanismo, isso não é reforma íntima. Reforma íntima é muito mais profunda. Então as pessoas acreditam, para eu fazer uma reforma íntima, eu tenho que falar mansinho, eu vou ter que andar maltrapilho, eu não vou me vestir bem, eu não vou mais entrar numa loja para comprar uma roupa bacana, se eu tiver dinheiro para comprar uma roupa de grife, eu não vou mais no shopping. Então isso é falso moralismo, é querer condenar todo mundo, isso é pecado, isso não pode, isso é feio. É aquela pessoa que vive dando lição de moral para todo mundo. Aquele falso que carrega um falso puritanismo, mas que nós sabemos, à luz da doutrina espírita e à luz da psicanálise, que excesso de puritanismo é muitas questões envolvidas lá, não resolvidas, principalmente questões da sexualidade não resolvidas, e aí como forma de repressão, nesse mecanismo de defesa, assume uma proposta de puritanismo, para dizer, tudo é feio, tudo é pecado, isso não pode ser feio, quando na realidade tudo está dentro dele, e não foi transformado, e não foi ressignificado. Então, a nossa querida Hermance, ela dentro desse capítulo, ela nos traça alguns roteiros assim, muito interessantes para a gente desenvolver a ética da transformação. Ela diz, postura de aprendiz seria uma, observação de si mesmo, renúncia, aceitação da sombra, auto-perdão, cumplicidade com a decisão de crescer, vigilância, oração, trabalho, tolerância, socialização e caridade. Então, ela traça essas diretrizes para que a gente consiga desenvolver essa nossa transformação íntima. Então, eu vou ler alguns que eu achei que é interessante para não ficar muito cansativo e a gente continua nessa reflexão. Ela diz que a observação de si mesmo é o estudo atento do nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e a esquecer do serviço que nos compete. É aquela coisa da projeção da sombra. O outro, é sempre o outro, o culpado é o outro, o inferno é os outros, né? Já dizia Sartre, o pensador existencialista francês. O inferno é os outros. Eu não me coloco numa condição de que eu tenho coisas que eu preciso resolver. Então eu fico julgando os outros e fujo do julgamento de mim mesmo. Mas não é um julgamento autopunitivo como ela vai nos orientar. Porque a gente se perde nessa coisa de querer dizer, eu sou imperfeito, eu sou uma pessoa muito má, eu sou isso e aquilo, e a gente se prende à culpa e não vai a lugar nenhum. Tendemos a avaliar o próximo e a esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós. Quando chegar lá do outro lado, o nosso cartão postal é o nosso perispírito. A gente não vai conseguir. A gente até esconde aqui. A gente já escutou falar nos crimes perfeitos, que ninguém consegue encontrar o criminoso e que a pessoa utiliza-se até do dinheiro para comprar a justiça e compra a sua absolvição, mas lá no plano espiritual ele chega lá com o seu perispírito, né? Então é o seu cartão postal, ele não vai fugir nem dele nem da espiritualidade. No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na imortalidade. Renúncia é outra coisa, é outro tópico que ela traz. Renúncia. Renunciar o quê? Renunciar ao mundo, odiar o mundo, como alguns irmãos cristãos têm. Para ganhar a salvação é preciso odiar o mundo. Se a gente reencarna no mundo é porque a gente precisa do mundo.
A gente tem que amar o mundo, agora não ser escravo do mundo. Agora, o que que a gente tem que renunciar? O que que a gente tem que se desapegar tanto? Porque tem coisas que nos prendem, tem âncoras que nos deixam presos aqui na Terra. Ela diz, a mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes. Então, uma seletividade social dos ambientes e costumes. Que ambientes são esses? Então a gente começa a pensar, que ambientes nós frequentávamos antes? Né? Ambientes que envolviam o quê? Que comportamento, que ética, que moral? Né? Ambientes de baixo calão, ambientes onde existia comportamentos lascivos, sem querer fazer nenhum julgamento, ambientes que estimulavam algumas questões que estão ainda no nosso íntimo, né? E costumes também. Que costumes eram esses que nós alimentávamos? Costumes de falar mal da vida do outro, de estar colocando apelido no outro, de estar difundindo mentiras, difamando as pessoas. Ambientes, muitas vezes, esses ambientes são ambientes de uma energia, de uma frequência baixa, onde a gente só vê comportamentos de prostituição, muita bebida, onde tem muita conversa sem nenhum fundamento moral. Então, onde tem briga, agressividade, são esses ambientes que a gente começa a dizer assim, esse ambiente aí não me faz, eu não me identifico mais. Não é uma questão assim de ser radical, mas eu não me sinto bem mais num ambiente. Determinados ambientes, em alguns locais de festas carnavalescas, é claro que eu não vou nem chegar perto, porque eu sei que a vibração a frequência é tão baixa que isso vai me fazer mal. Então, são mudanças de ambientes e costumes. A pessoa vai para o estádio de futebol, em vez de torcer pelo seu time e aceitar que o seu time tem 3 opções, ganhar, perder ou empatar, quando o seu time perde, você começa a xingar todo mundo, xinga a mãe do jogador, xinga a mãe do juiz, fala mal de todo mundo, briga com os torcedores adversários. Então são esses costumes que a gente tem que começar a mudar. Eu vou para o estádio de futebol, vou torcer pelo meu time, entendendo que aquilo é um entretenimento, e faz parte ganhar e perder. No entanto, a renúncia deve se ampliar também no terreno das opiniões pessoais. É aquela pessoa que quer ser verdadeiro para todo mundo. Então eu preciso muitas vezes me calar para não julgar, não estar dando opiniões, não estar fazendo julgamentos pessoais e valores institucionais para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Então, eu também tenho que renunciar tanto o terreno das opiniões pessoais e valores institucionais. Que são valores institucionais? Às vezes as pessoas carregam aquela coisa, o brasão, o nome da família, a heráldica, né? A minha família, porque isso, porque aquilo, eu sou parente disso, daquilo. O que não vai, isso vai nos importar em quê quando deixarmos o plano físico, né? Não vai nos servir de nada isso. A aceitação da sombra. Que sombra é essa? Joana de Ângeles fala muito da sua obra psicológica. É um termo que ela foi estudar na psicologia junguiana. A sombra é tudo aquilo que a gente não aceita em nós, né? Tudo aquilo que a gente não consegue aceitar. É a parte da personalidade que é por nós negada ou desconhecida, cujos conteúdos são incompatíveis com a conduta consciente. Eu não aceito aquilo que está dentro de mim. E quando a gente vai fazer esse mergulho, essa viagem interior, se desprovendo, retirando as máscaras, retirando as defesas do ego, nós vamos nos deparar com muita sombra, que são aqueles clichês que foi dito lá no início, aquilo que a gente foi construindo e foi cristalizando no nosso ego através de vivências anteriores. Então, por isso que não é tão fácil nós ressignificarmos isso de uma hora para outra. A gente precisa ter paciência com a gente precisa ter tolerância, é isso que ela está pedindo para a gente aqui.
né? A aceitação da sombra, sem a aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas, intermináveis conosco e posteriormente com os outros. Vamos nos cobrar muito e aí nós não vamos avançar. Então vamos cobrar com a gente e vamos cobrar com os outros. A mudança para melhor não implica destruir o que fomos, porque é aquela coisa. Paulo dizia assim, naquela época, não fazendo uma crítica a Paulo, mas fazendo uma releitura do que ele escreveu, do que ele disse. Ele falava que era matar o homem velho. Na concepção dele era matar esse homem cheio de orgulho, de interesse pessoal, de vaidade. E Joana de Ângeles já nos traz na doutrina espírita que não é matar, né? É transformar o homem velho no homem novo. Não implica destruir o que fomos. Nós não podemos destruir aquilo que está dentro de nós. A sombra não pode ser destruída, a gente não pode negar. Mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. A dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. A observar os nossos erros e aprender com eles, porque se a gente não aprender com os erros, a gente vai ficar preso mais uma vez naquilo que a gente chama de culpa. Auto-perdão. Ela diz, a aceitação para ser plena precisa do perdão. A gente se perdoar. A gente precisa se perdoar. Porque se a gente não se perdoar, mais uma vez vamos ficar presos no remorso e na culpa. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e o flagelo poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. É uma postura de perdão com os nossos erros. Nós somos muitas vezes caxias conosco. Por isso que o livro diz, reforma íntima sem martírio. Então, perdoar as nossas culpas. Eu errei e eu posso voltar a errar de novo, porque isso acontece, faz parte da nossa natureza. São estruturas que estão muitas vezes no inconsciente, são arquétipos que nos levam a repetir determinadas tendências. Mas ela diz que gostaríamos pedir perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. É até aquele desejo, eu errei, eu voltei a errar, mas sempre aquela vontade, eu não quero voltar mais a errar. Isso é que é importante. E ela diz a complexidade com a decisão de crescer. Eu tenho que ter vontade de crescer. Se eu não tiver essa vontade de crescer, então eu não vou fazer a minha reforma íntima. Então eu não vou me tornar uma pessoa melhor. Então eu não vou transformar o homem velho de séculos, de milênios. São milênios. São milênios, não são dias. Com a doutrina espírita, ela vem explicar que nós somos seres milenares. Nós não somos seres de uma única existência. Nós não somos apenas esse nome, esse RG. Nós somos muito mais do que George, do que Paulo, do que André, do que Norma. Isso é só um rótulo que os nossos pais nos colocaram para efeitos de registro de documento. Nós somos muito mais do que RG, do que CPF, do que número. Então, nós temos que pensar nessas coisas. Nós somos espíritos imortais, milenares, que trazemos uma trajetória de erros, fracassos e acertos. E tudo isso foi se cristalizando no decorrer dos séculos no nosso inconsciente. Mas isso precisa, de certa forma, a gente precisa ir ao encontro disso, como São Jorge, na simbologia do santo guerreiro, foi o encontro da sua própria sombra, que era o dragão. Então, a Hermância aqui, ela traz, já no finalzinho, ela traz aqui o exercício de negar a si mesmo, fechando lá o início, né?
da despersonalização que ela falou? Não inclui o descuido ou descrédito pessoal. Eu nem vou me descuidar enquanto pessoa e nem vou perder o crédito comigo mesmo. Para negar a si mesmo, eu não vou deixar. Eu não tenho que odiar o mundo. Eu posso viver no mundo. Eu posso ir para um show de música boa. Eu posso ir para um show de rock. Eu posso ir para um estádio de futebol. Eu posso para uma noite dançar. Né? Então, eu nem vou negar, eu nem vou me descuidar das coisas, eu não vou odiar o mundo e nem vou perder o meu crédito pessoal. Esse é o grande problema. A reforma íntima não é ser alienado. Não é como ela diz, o falso puritanismo. Não é querer negar as coisas de uma hora para outra, se querer se santificar. Isso não vai acontecer. A natureza não dá saltos. Francisco de Assis, para chegar onde ele chegou, foram séculos, milênios. E nós, para nos encontrarmos nessa condição um pouco melhorados, foi preciso séculos também. E vai demandar mais tantos outros séculos para nós chegarmos numa condição de um espírito guia, de um espírito mais iluminado, de um espírito perfeito, como o próprio Jesus. O descrédito pessoal, confundindo a sombra que precisamos reciclar. A nossa sombra, aquilo que nós não aceitamos, e quanto mais a gente não aceita, mais ela vem de encontro a gente. Ela vem de encontro a gente, porque ela está precisando de luz, ela está precisando de ressignificar. Ela quer dialogar com a consciência, né? Precisamos reciclar com necessidades pessoais que não devemos desprezar. Não devemos desprezar a nossa sombra. Para o bem-estar e equilíbrio, cuidemos apenas de vincular essas necessidades aos novos rumos que escolhemos. Fazemos essa menção porque muitos corações queridos do ideal supõe que reformar é negar ou mesmo castigar a si mesmo. Tá vendo aquela coisa? Eu vou me reformar intimamente, eu quero ser uma pessoa melhor, então eu preciso me castigar. Porque isso é feio, porque isso eu não aceito. Isso faz parte de você. Isso faz parte de mim, isso faz parte da nossa natureza. Deus sabe da nossa essência, Jesus sabe da nossa essência. Porque temos o prognóstico, utilizando dentro desse conceito da psicologia, da psiquiatria, todo o nosso prognóstico é um prognóstico positivo. É um prognóstico lá no futuro de luz. Quando Jesus olhou para Saulo, ele estava vendo Paulo de Tarso. Né? Quando Jesus olhou para Judas, ele não estava olhando só o Judas, ele estava olhando a Joana d'Arc do futuro. Né? Quando ele olhou o Públio Lentulus, o senador romano, ele não via apenas o Públio, ele viu o Emmanuel do futuro. Então, precisamos sair dessa condição ainda mesquinha de dizer, eu sou imperfeito, eu vou ter que me castigar, como os antigos sacerdotes da igreja que viviam naquele silício, né, de se autoflagelar, tentando castigar a carne, quando a questão era puramente íntima, era puramente psíquica. Né? Quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar-se o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Então, a proposta é o homem feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Qual é a nossa divina tarefa hoje? É nos tornarmos uma pessoa de bem. É nos tornarmos uma pessoa melhorada. Veja, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o homem de bem, o homem de bem não é um homem puro, é um homem da terra ainda. A proposta do homem de bem é um homem que vive na terra. Então não é nada inatingível, inalcançável, né? Então, ela diz assim, para finalizar, que eu
que eu achei assim esse fechamento muito extraordinário do Espírito Hermance. Quem puder depois adquirir o livro Reforma Íntima Sem Martírio, é um livro extraordinário, vai desmistificar muito essa coisa dessa nossa reforma, essa reforma muitas vezes tão caxias que a gente quer fazer conosco mesmo, né? Ela diz: nos celeiros de luz dos ensinamentos do Evangelho, verificamos um exemplo de rara beleza e oportunidade que servirá como diretriz segura para a despersonificação dos servidores do Cristo na obra do amor. Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Vocês lembram, né? Que Paulo recebeu cartas do Sinédrio para prender Ananias em Damasco. Então, ele era o doutor da lei. Ele era como se fosse um juiz dos judeus. Era um homem que conhecia a Torá, era muito zeloso pelas leis de Moisés. Quem quiser conhecer melhor a história de Paulo de Tarso, por favor, é um conselho de uma pessoa que já leu várias vezes esse livro e de um conselho do nosso irmão Severino Celestino, que diz: esse livro deveria ser lido por nós a cada ano. Ele traz de forma romanceada a história de Paulo de Tarso. Então, quando Paulo sai com as cartas de autorização para prender Ananias, para prender e para também matar Ananias, porque a intenção seria essa. Então, quando Paulo chega lá às portas de Damasco, ele é surpreendido com aquela visão, com aquela luz que o encandeia, que o tira a visão, que o deixa cego, prostrado sobre a terra. Então, aquela voz que só ele escuta na acústica da alma dele, porque os dois que estavam acompanhando achou que ele estava delirando, que ele tinha adoecido. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como dissesse assim: Saulo, nós somos amigos, esqueceu desse nosso compromisso? Então, Ananias, o apóstolo, chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Quando o mestre o chama pelo nome, Ananias, o colaborador humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, ele não tinha nenhum interesse para ele, né? Nós vemos hoje muitos religiosos com interesses pessoais, vendendo palavra e vivendo de palavra, também espíritas vivendo de livros, né? De livro espírita. E como o Chico, ele não tinha nenhum interesse pessoal, porque foi um dos homens que mais escreveu no Brasil, não tem nenhuma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas escreveu livros extraordinários, psicografou livros, e até hoje sustenta casas espíritas, orienta muitas casas, orienta o movimento espírita. Ele tinha o desinteresse pessoal, ele não vivia das obras dos livros. Ele poderia ter sido um dos homens mais ricos do Brasil. Ele tinha o desinteresse pessoal. O Divaldo Franco também, que não vive da venda dos seus livros. Não vive de vender a palavra, porque dá de graça que de graça recebesse. Muitos médios também por aí vendendo curas, vendendo cirurgias espirituais. E com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sadiamente: eis-me aqui, Senhor. O nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender. Então, a ética da transformação é sermos disponíveis para servir ao próximo na causa do bem e aprender, sempre naquela condição de aprendizes. Nós não somos doutores, professores de espiritismo, não tem isso no movimento. Por mais que nós nos deparemos com palestrantes de renome nacional e internacional, eles não são doutores, eles estão na condição, todos nós, nos diversos níveis dentro do movimento espírita, estamos na condição de aprendizes. E utilizando o que o amante das estrelas, Camille Flammarion, falou, né?
o astrônomo Camille Flammarion, francês, nós estamos apenas no ABC do Espiritismo. Então, é disponibilidade para servir e aprender. O programa ético mais completo, olha, um programa ético mais completo e eficaz para quantos desejarem a autoiluminação. Quem quer se autoiluminar precisa servir com muita humildade. Não é o falso servidor, não é aquele que serve para mostrar, eu sou trabalhador e fica falando, só tem eu na casa, porque isso, porque aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. É o servidor humílimo e aquele que está na condição de um eterno aprendiz, sempre aprendendo com os mais novos, com as crianças, com os mais velhos, com os espíritos, com os guias da humanidade. Então, para desejarmos a nossa autoiluminação, é preciso servir e aprender, amar e instruir, como diz o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar e instruir. Esse é o caminho que os Espíritos nos trazem nessa proposta de ética profunda. Não existe outra proposta para nos autoiluminarmos, para chegar numa condição de autoiluminação, de autodesenvolvimento espiritual, de individuação, de vivermos o Samadhi, o reino dos céus, o Nirvana, se não partirmos desta condição, sine qua non, que é amar e instruir segundo o Espírito de Verdade. Então, eu queria desde já agradecer a colaboração de todos aqui que tiveram, Mário, Janete, Norma, Basílio, Inês, Lenice, Dona Maria, tantos outros, Analice e tantos outros que estiveram assistindo. A nossa proposta é que se essa mensagem, que não é minha, eu sou apenas um transmissor, bem deficiente ainda. A proposta é essa. Se ficou algo dentro de cada um de nós, principalmente de mim, quando eu falei, eu fui escolher a mensagem, mas acredito que a mensagem me escolheu. Essa coisa da sincronicidade, da necessidade maior para mim, nesse momento, de uma reforma íntima sem martírio, fazendo a minha autoanálise, sem querer me martirizar, sem querer colocar um jugo além das minhas possibilidades. Se essa mensagem conseguiu adentrar dentro de cada um de nós e ter a condição de fazermos pensar um pouco diferente a respeito do que seja essa ética da transformação da nossa reforma íntima, eu ficarei muito grato com isso e aproveitar a oportunidade para agradecer, né, aos espíritos que nos ajudaram nesse momento a desenvolver esse trabalho, porque tem a nossa parte, tem os espíritos que estão nos ajudando, tem a questão da tecnologia, que uma vez ou outra temos esses problemas, mas que acredito que deu tudo certo. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos guias espirituais, ao nosso querido mentor da nossa casa, Henrique Salazar Azevedo de Castro, que nos proporciona essa oportunidade, como um bom pai que ele é, sempre nos orientando, nos educando no amor, dentro dos preceitos dessa doutrina, dessa ética imortalista e profunda, dessa proposta libertadora, dessa proposta que vai alçar, que vai chegar nos recônditos do nosso espírito e trazer aquele homem velho, transformando no homem novo, trazendo os nossos talentos que estão enterrados, esses talentos para que a gente possa multiplicar aqui fora. Todos nós temos talentos, todos nós temos possibilidades, temos que acreditar nisso, sair dessa condição de se colocar, de nos boicotar, de se colocar na condição de coitadinhos, que eu não posso, que eu não tenho condições,
nós temos limitações, mas também nós temos possibilidades mil. Dentro da nossa sombra, dentro daquilo que está dentro do nosso psiquismo, o lado sombrio também tem aspectos criativos que nós não acreditamos que possuímos. Que Jesus nos abençoe e que essa mesma paz possa permanecer nos nossos lares, nos dando força para mais uma semana, com muita fé, com muita coragem, com muita determinação e coragem, para continuarmos com vontade firme, para continuarmos o nosso mergulho e realizarmos a nossa reforma íntima, imprescindível e constante. Muita paz a todos.